Olá! Vamos falar sobre um assunto sério hoje. Sabe aquela rotina de trabalho, quando a gente já faz tudo no automático? Pois é, ela pode criar uma sensação de controle que na verdade é bem perigosa. A gente se acostuma tanto com o risco que ele parece que nem existe mais. É aí que o problema começa. Então, bora entender isso a fundo? E essa frase aqui resume tudo, né? A ideia de que repetir uma coisa perigosa várias vezes te torna um expert no assunto é uma baita selada. Na verdade, ao contrário. Cada repetição é como girar a roleta russa. Uma hora, a conta chega. Bom, olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender por que o hábito é tão perigoso. Depois, vamos mergulhar de cabeça em 3 erros fatais: o excesso de confiança no trabalho em altura, o perigo da eletricidade ignorada e o risco das máquinas sem proteção. E no final, a gente vai conectar tudo isso, achar o padrão e, claro, falar sobre o que realmente importa: como sobreviver no trabalho. É aqui que tudo começa. Quando uma atividade de risco vira rotina, o nosso cérebro meio que desliga o alerta de perigo. A gente passa a fazer coisas críticas no piloto automático e é nesse momento que a atenção aos detalhes, que é o que realmente protege, vai embora. E essa falta de atenção nos leva direto para o nosso primeiro erro grave. Ele é um dos mais comuns e, infelizmente, um dos que mais matam em várias indústrias. Estou falando do excesso de confiança quando se trabalha em altura. Soa familiar, né? Quase todo mundo já ouviu isso. O problema é que esse tipo de pensamento é um gatilho, é a desculpa perfeita que a mente arranja para pular um procedimento de segurança. E é exatamente nesse minutinho que os acidentes mais terríveis acontecem. Porque a real é que a experiência não vale nada contra coisas que a gente simplesmente não controla. Um equipamento pode falhar, um piso pode estar mais liso do que o normal, um desequilíbrio acontece num piscar de olhos, uma rajada de vento vem do nada. Contra isso, a única defesa é seguir o procedimento e não confiar na própria habilidade. E aqui não tem meio termo. As consequências são devastadoras. Quando o assunto é altura, não existe um errinho. O resultado é quase sempre uma tragédia, muitas vezes fatal. Então o que fazer? A solução é seguir um checklist, mas seguir à risca, toda santa vez. Isso aqui não é uma sugestão, são passos que não se negociam. Cinto paraquedista, linha de vida checada, ancoragem certificada e, antes de mais nada, fazer a análise de risco. É isso que separa um dia normal de uma fatalidade. Ok, vamos para o nosso segundo erro fatal. Se a altura é um perigo que a gente consegue ver, eletricidade é tipo um inimigo invisível e silencioso. E o erro clássico aqui é não desligar, não desenergizar completamente os equipamentos antes de mexer. E olha aí de novo a mesma lógica perigosa, a pressa. A ideia de que vale a pena correr um risco mortal para economizar alguns minutos. Essa mentalidade de ganhar tempo é uma das principais razões por trás dos acidentes elétricos fatais. É uma aposta que não vale a pena. O risco aqui é pura física. A gente não vê, não ouve, mas a corrente elétrica vai sempre procurar o caminho mais fácil para a Terra. E, na maioria das vezes, esse caminho passa pelo corpo da gente. Com energia, não se brinca. E os resultados são extremamente violentos. A gente está falando de choque elétrico, queimaduras horríveis que podem cozinhar o corpo por dentro, parada cardíaca e o terrível arco elétrico, que é basicamente uma explosão de energia. E mais uma vez, a resposta é ter método. Seguir o passo a passo que salva vidas. Primeiro, desligue a energia. Segundo, aplique o bloqueio e a etiqueta para ninguém ligar de volta por engano. Terceiro, teste para ter certeza absoluta de que não tem tensão. E só então, com tudo isso feito, usar os EPIs corretos. Agora vamos ao terceiro erro, mexer onde não se deve, ou seja, alterar as proteções que foram projetadas para as máquinas. É a intervenção humana que acaba transformando uma ferramenta de trabalho em uma armadilha mortal. A justificativa é sempre a mesma, né? Velocidade, conveniência. A proteção é vista como um obstáculo, algo que atrapalha a produção. Mas, na verdade, ela é a única barreira entre o operador e uma lesão que pode mudar uma vida para sempre. E aqui está o ponto-chave. A máquina não erra. Ela não pensa, não sente, não para se algo estiver no lugar errado. Ela simplesmente executa sua programação com uma força e velocidade brutais. O erro é sempre de quem se coloca no caminho dela. As consequências são brutais. Amputações, esmagamentos, cortes profundos. Uma interação insegura com uma máquina raramente termina com um sustinho. O resultado é quase sempre permanente e gravíssimo.
A solução, de novo, é um conjunto de regras que não podem ser quebradas. As proteções são sagradas. Os sensores de segurança têm que estar sempre funcionando. A máquina precisa estar totalmente parada antes de qualquer ajuste. E, claro, ninguém deve operar uma máquina sem treinamento específico. Bom, agora que a gente viu os 3 erros, vamos dar um passo atrás. O que eles têm em comum? Porque o problema de fundo não é a altura em si, nem a eletricidade, nem a máquina. O problema está no nosso comportamento. E aqui estão os verdadeiros vilões da história. A pressa de terminar logo, o excesso de confiança que cega, a nossa dificuldade de perceber o risco real numa tarefa do dia a dia e, claro, a famosa cultura do jeitinho brasileiro. O desafio é que controlar esses comportamentos é muito, mas muito mais difícil do que controlar um risco técnico. Então a grande pergunta é: como a gente luta contra isso? A resposta está em construir uma cultura de segurança forte, onde a sobrevivência no trabalho seja, de fato, a prioridade número 1. Vamos ver como se faz isso na prática. Olha, segurança é uma via de mão dupla, é uma responsabilidade de todos. Para quem está na linha de frente, a regra é clara. Nunca ignore os procedimentos. Se pintar em segurança, pare a atividade. E EPI não é opcional. Do outro lado, as empresas precisam fazer a parte delas, investir em treinamento que funcione na vida real, falar de segurança todo dia e, principalmente, fiscalizar e corrigir os comportamentos de risco. E para fechar, vamos pensar nessa frase. O maior risco não é a falta de conhecimento técnico. É aquela vozinha na cabeça que diz que isso nunca vai acontecer comigo. Essa falsa sensação de invulnerabilidade é a armadilha mais perigosa de todas. Porque no fim das contas, a mensagem é bem simples e direta. Não se trata só de seguir regras por seguir. Se trata de tomar as decisões certas para garantir que todo mundo volte para casa no fim do dia. Segurança não é uma opção, é uma questão de sobrevivência.